Olá! Sejam bem-vindos a mais um convite à reflexão. Bom, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre colocar um mal olhado em mim. E agora? O que eu faço? Antes de entrar no assunto em si, eu gostaria de trazer algumas premissas aqui para a gente entender como é que funciona esse processo, tá? O exemplo que eu dei é de mal olhado, mas entenda que pode ser mal olhado, inveja, macumba, todas essas coisas que quando a gente não tem uma resposta para algo ruim que está acontecendo na nossa vida, a gente diz que foi mal olhado, macumba, fizeram um trabalho, enfim, né? A gente tenta tirar a responsabilidade de nós e colocar em alguma coisa que a gente não tem como explicar, ou a gente acha que tá? Mas, para a gente entender como que funciona essa questão do mal olhado, da inveja, enfim, esse tipo de situação, né? A gente tem que entender o seguinte: todos nós, todos os seres vivos estamos conectados, tá? Todos estamos conectados de forma invisível, todos somos formados pela mesma substância, tá? O Greg Braden chama de matriz divina, o Wallace de Waters fala que é uma substância amorfa, a Bíblia fala que é o Espírito Santo, tá? Mas todos esses autores, eles afirmam que tem algo, né, que permeia a vida, que a gente não consegue ver, não consegue enxergar diretamente, mas que nos conecta, tá? Então todos somos um. Outra premissa, né, que eu gostaria de trazer aqui agora para vocês é a questão de que todas as formas que existem, né, formas de vida, formas animadas e inanimadas, tudo que existe no universo é feito das mesmas substâncias, né? A gente aprendeu na química que existem os átomos, os elétrons, e no núcleo do átomo existe próton e os elétrons estão ali circulando ao redor do núcleo numa órbita bem definida, e que esses elétrons eles emitem vibração, que eles emitem uma frequência, né? Eles recebem e perdem energia, né? Quando se tornam cátions, íons. Não sei se você lembra disso lá na sua infância, né? Mas a gente está o tempo todo influenciado por essas vibrações e a gente não é capaz de enxergar isso. E o mais importante de tudo que eu quero que você entenda agora é que cada um de nós, mesmo unidos por essa substância, né, por essa coisa divina que nos une, somos indivíduos responsáveis pela nossa própria vida, responsáveis por a maioria das coisas que acontecem na nossa existência aqui nesse plano, tá? Inconsciente ou conscientemente, a gente está criando a nossa realidade e a gente está escolhendo ver coisas. Quando a gente assiste o noticiário, quando a gente escuta pessoas falando e se impressiona, tá? E como é que acontece esse processo da inveja, né, da maldição, essas coisas assim que a gente acredita que existem? Bom, o fato é, isso tudo só vai ter algum efeito em você se você permitir que essa energia, que essa influência, que essa vibração entre em você, entre na sua mente. Só se você acreditar que é possível alguém te fazer mal à distância, você vai ser afetado por isso, tá? Porque assim, gente, nós temos uma programação, tá? Que é o nosso subconsciente, que são todas as nossas crenças, todas aquelas convicções, aquilo que a gente tem como verdade absoluta, aquilo que a gente vê no dia a dia e internaliza isso, tá? Então, quando a gente acredita, né? Quando chega alguém pra você e fala assim, olha, eu acho que botaram uma olhada em você, eu acho que fizeram um trabalho pra você, e você fica com medo daquilo,
pronto, ali você impressionou o teu subconsciente e você vai começar a sentir como se fosse um efeito placebo. Você vai começar a ver coisas, né, que começa a dar tudo errado, começa a ter revelações de que realmente alguém fez algo para você, porque algo que você esperava não aconteceu, enfim. Então, se você não está preparado, tá? A nossa mente, ela tem essas duas partes. Ela tem o consciente, que observa o ambiente à volta, que é influenciada e recebe influência dos nossos sentidos, né? E tem a mente subconsciente, é como se fosse a nossa programação, aquilo que acontece sem a gente pensar muito, né? Como andar de carro depois que você já aprende, como escovar o dente todo dia, como tomar banho quando você entra no banheiro, você sabe. Você não precisa pensar conscientemente qual vai ser o primeiro lugar que você vai lavar. Você já pega o sabonete e já vai fazendo automaticamente, porque aquela programação, ela está instalada na sua mente de tanto você repetir, tá? E existem duas formas de você instalar uma crença. Ou por repetição, né? A gente já viu isso. As pessoas repetem muitas coisas para você, desde que você nasceu até até se tornar adulto, e você vai repetindo aquilo, vai vivenciando aquilo repetidamente até você crer que aquela é a única realidade que existe. Ou por forte emoção, forte impacto emocional, tá? Você saiu à noite a primeira vez e foi assaltado. Então ali você criou juntamente com o fato em si um forte impacto emocional. Então você acredita que se sair à noite agora você vai ser assaltado, né? Como se fosse isso, mais ou menos, né? Então, gente, quando alguém fala pra você, fulano tem inveja, ou então você mesmo fala pra você, fulano tem inveja de mim, fulano tá com o olho gordo em cima de mim. Você tá criando a tua realidade, você tá dizendo pra tua mente subconsciente que algo vai dar errado, tá? E como ela é um mecanismo automático, aquilo ali vai trazer situações na sua vida que vão te comprovar aquela programação, né? Porque você fica com medo. Quando você fica com medo muito forte, quando as suas emoções, elas são um GPS daquilo que você mais pensa, daquilo que está passando pela sua cabeça. Então, quando você tem muito medo de alguma coisa acontecer, aquilo acaba acontecendo. Não é porque era o destino, porque é mal olhado, porque alguém fez trabalho. Não, mas porque teu mecanismo automático, teu subconsciente, ele entendeu que aquilo ali é uma situação que você quer viver. Porque você está com uma forte emoção em torno daquele tipo de pensamento. Então, gente, quando você pensar ou quando alguém te falar que outra pessoa está com inveja, outra pessoa está com mal olhado para cima de você, né? Enfim, a primeira coisa que você tem que fazer é: isso não existe. E você começa a repetir para você mesmo: eu sou protegida pelo divino. O Todo-Poderoso está do meu lado e nada vai me acontecer. Ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, você tem que repetir palavras positivas, palavras de incentivo ao bem-estar. E não acreditar em tudo que falam para você, não acreditar em tudo que você vê. É muita inocência, gente, é muita imaturidade achar que a pessoa foi lá, cortou o pescoço da galinha, botou umas pipocas lá e pronto, agora vai tudo desandar na minha vida. Não acredita nisso. Não, se você acreditar, se você estiver suscetível em algum nível do seu subconsciente, isso vai fazer efeito em você. Mas não existe pessoa que possa te desejar o mal. Não existe pessoa que pense algo ruim para você e você vai acontecer. Ninguém tem esse poder sobre nós, a não ser que nós permitimos que isso venha acontecer. Então, você precisa fortalecer as tuas faculdades mentais, fortalecer a tua imaginação, fortalecer a tua vontade, sabe? De acreditar em coisas positivas, em coisas boas. Entender que existe também uma das grandes leis universais, é a lei do gênero, que diz o seguinte, né? Que tudo tem o seu lado masculino e o lado feminino.
tá? Eu explico isso em detalhes dentro do programa, mas resumidamente falando aqui, a sua mente, ela tem um aspecto feminino e o masculino. O que que é isso? O masculino, o que que ele faz? Ele implanta ideias, né? Ele coloca a semente. Então, o seu consciente, ele faz esse papel de colocar ideias no teu subconsciente, que é a parte feminina da mente. O subconsciente, ele não julga nada, ele não questiona se a tua semente é boa ou ruim, ele simplesmente aceita. É como se fosse ali um jardim, a terra de um jardim preparada para receber a semente, tá? Então, a nossa mente é assim, tem um lado masculino e feminino. Quando você entende isso, você tem que bloquear qualquer tipo de influência sobre o teu subconsciente, porque isso é sério, gente, isso é sério. Se você ficar o tempo todo aberto, suscetível a sugestões de pessoas externas, dos noticiários, de seja lá o que for, você vai colher coisas extremamente ruins na sua vida. Sabe? Aquelas pessoas que ligam o noticiário e ficam apavoradas com o que vem, morrem de medo com tudo, tá? Tem uma história de uma pessoa que eu vi uma vez que ela morria de medo de ser assaltada, tá? Ela morava numa grande cidade do Brasil e ela morria de medo, apavorada dela sofrer algum assalto. Eu não lembro se ela já tinha sofrido, alguém da família dela tinha sofrido. Enfim, ela morria de medo de ser assaltada. Conclusão, ela vivia com aquele sentimento de assalto. Ela resolveu sair dessa cidade grande e ir para uma cidadezinha do interior para ficar protegida, né? Mas olha o que aconteceu. Ela foi para essa cidade do interior. Chegando lá, o que aconteceu? Entraram na casa dela, amarraram ela e os familiares dentro de casa e levaram tudo que podiam levar. Na cidadezinha do interior. Qual a probabilidade disso acontecer, né? Foi um assunto assim, bafafá naquela cidade, né? E aí, o que que criou aquela realidade para ela? O destino? Não, ela estava criando todos os dias aquela coisa de que ela seria assaltada. Independente se ela estava numa cidadezinha segura, aparentemente, ou numa cidade grande totalmente violenta, ela criou aquela realidade dentro da mente dela e aquilo foi atraído para a existência dela, foi atraído para a materialidade dela e aconteceu. Então, gente, não acreditem que as pessoas possam fazer mal para você ou para alguém da sua família, tá? Não alimente esse tipo de pensamento negativo, esse tipo de pensamento destrutivo, tá bom? Porque é você que está fazendo mal a você mesmo, não é ninguém que está fazendo mal a você, é você que está se permitindo fazerem mal para você. E por isso que eu bato nessa tecla. As pessoas, elas têm que entender as leis universais, que existem leis que regem o funcionamento da vida, do universo, das criações e das nossas experiências de vida, daquilo que a gente vive durante a nossa rápida passagem por esse plano. Enquanto a gente não entender como funciona a realidade e não aplicar isso na nossa vida, nós estaremos sempre ao eterno sendo levados pela vontade alheia, pela opinião alheia, pela mídia, por outras coisas, pelo governo, por pensamentos de outras pessoas que estão criando a nossa realidade por nós. Então, se esse vídeo fez sentido para você, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir isso, que ficam extremamente impressionadas com tudo que falam para ela, ok? Um beijo e até a próxima.